E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao CanivetCast, podcast da Nutripura Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio nós vamos falar sobre como a gente pode manejar de forma inteligente a pastagem utilizando drones. Olha aí, tem muita coisa boa aí, hein, cara? E pra falar com a gente sobre isso, tô aqui com um trio aqui, ó. É muito nerd junto, hein? Por favor. Vamos pegar leve, tá, gurizada? Tô aqui com o Alan Siriani, Guilherme Portes e Leandro Martins. O Alan é graduado em Mecanização e Agricultura de Precisão pela FATEC em São Paulo, possui mestrado em Inteligência Artificial pela Unesp e atualmente é líder de projetos no Centro de Inovação no Agronegócio, o CIAG. O Guilherme e o Leandro já estiveram aqui, mas o Guilherme, como vocês sabem, é engenheiro agrônomo pela UFV, possui mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagem pela Exalc e atualmente é supervisor de pastagem na Nutripura. E o Leandro é zootecnista pela UFV, fez seu doutorado de sanduíche em nutrição de ruminantes na Universidade de Queensland, lá na Austrália. Atualmente é gerente de pesquisa no Centro de Pesquisa Nutripura. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam muito bem-vindos ao CanivetCast. Prazer, satisfação em estar aqui mais uma vez, Paulo. Encontrar com você e com a turma aí em distância. Pô, acho que é um assunto interessante, hein, Paulo? Acho que vai dar uma conversa boa. Ah, vai dar pano pra manga, né? Fala aí, Guilherme. Olá, Paulo, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite aí. Espero poder contribuir falando um pouco de manejo de pastagem. Obrigado aos ouvintes aí também por estar fazendo a audiência aí do CanivetCast. Ô, Guilherme, você já vai poder pedir música no Fantástico, né, cara? Já é a terceira já, né? O Guilherme é sócio. O Guilherme e o Leandro já passaram por aqui, você já conhece a história dela, mas o Alan ainda não, né? Ô, Alan, então antes da gente começar aqui o episódio, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara. Então tá bom, eu sou Alan, sou professor da FATEC também, na área de Big Data. A minha primeira formação é na área de computação, eu vim da área de computação lá nos anos 2000 e gosto bastante, né, e sempre atuei nessa área. Aí olhei pro agro e falei, pô, acho que eu consigo agregar valor lá. E aí virei a chave, fui para agricultura de precisão. E o interessante, Paulo, que praticamente abriu tudo que eu aplicava lá nos anos 2000 até 2010, hoje eu aplico na agricultura. E é fantástico, assim, a quantidade de tecnologia que a gente consegue trazer, direto da área de tecnologia, da área de informática para o agronegócio. Então, essa é a minha missão de vida, é digitalizar o campo e trazer coisas novas o tempo todo. Sim, cara. E é um momento muito propício, né, Alan? Porque, assim, agora tem muitos movimentos aí acontecendo, né? O 5G, enfim, as máquinas já têm todos os equipamentos, ferramentas possíveis. Agora, o lance é utilizar isso aí, né, cara? Exato, esse é o momento, né? Acho que pela primeira vez a gente já melhorou o nível de conectividade. Hoje todo mundo tem acesso aí a imagem de satélite, a imagem de drone, a câmera, diversas tecnologias e chegou no campo. Então, tudo isso aí está saindo lá da indústria e vindo para o campo de uma maneira mais robusta e o agricultor está pronto para receber essa tecnologia. Isso que é legal. Então, a gente tem 5G, a gente tem conectividade, N coisas aí. Inteligência artificial surgindo aí com N aplicações no campo da agricultura. Tem muita coisa para fazer ainda, né, cara? E eu acho que nós vamos falar muito sobre diversas coisas que você comentou aí na sua fala, né, cara, mais para frente. E aí, como eu comentei lá no início, a gente vai falar muito sobre manejo de pastagem, né? A gente já falou, na verdade, muito sobre isso, né? O Leandro, o Guilherme, já trouxemos aqui no CanivetCast, falamos sobre manejo de pastagem e tal. E, cara, eu percebo, assim, a intensificação dos sistemas produtivos, por tudo que nós já conversamos e que a gente estudou e tudo mais, ele não é uma coisa simples de se fazer, né? No fim das contas, é um negócio bem complexo, né? E eu já vi da boca de produtores que para eles era melhor não intensificar do que ter aquela trabalheira toda, né? Quer dizer, em algumas décadas atrás, vamos dizer assim, de alguma maneira, isso foi meio que queimada a tecnologia, né? Até por má utilização, má recomendação, enfim. Não quero entrar nessa seara. Mas eu queria entender aqui, pensando em todas essas dificuldades, né? Quando o produtor olha as dificuldades, teria como vocês comentarem pra gente, eu quero direcionar essa pergunta aí pro Leandro e pro Guilherme, tem como vocês falarem um pouco pra gente quais são as principais dificuldades, principais problemas de se implantar um sistema intensivo de manejo, né, baseado em pastagem. O que vocês têm aí, principais problemas em relação a esse ponto? Pois é, Paulo, realmente o ambiente de pastagem é muito dinâmico e complexo. A gente tem tantas interações, a presença do animal, o fator do clima e as várias ferramentas aí de tecnologias e critérios para movimentação de animais, enfim, vários fatores que influenciam aí
no resultado do processo. E é muito complexo também, se a gente comparar em relação à agricultura, é o que eu sempre falo, né? A pastagem ela é colhida todos os dias. A cultura tem suas fases, você tem mais controle do processo. Agora, o pasto não. O pasto ele é colhido todos os dias. Então, ter um resultado correto, ter um resultado positivo nos pastos, exige o controle diário de movimentações, o controle dos animais, de movimentações do pasto, para o sucesso ser satisfatório. E o grande ponto daquelas pastagens, para se intensificar a pastagem, o ponto fundamental é colher bem essa forragem que é produzida todos os dias. É onde o manejador pode interferir no processo com o menor custo. Forragem sendo produzida, ele colhendo bem. Colhendo bem, que eu digo, é ter nas condições de entrada e saídas adequadas, quando fala em lotação rotativa, ou na altura ideal de se manter, no caso de lotação rotativa, no caso de lotação contínua, onde a gente vai garantir que os animais vão ter o maior desempenho e a taxa de lotação vai ser melhor possível dentro da eficiência de pastejo proporcionada pela manutenção das metas ideais de manejo. Então, e nesse processo, né, quando não se tem um critério a ser feito ou alguma ferramenta de tecnologia, a gente fica muito dependente de observadores ou de consultorias técnicas. Muito se fala que o maior gargalo é ter as passas dentro das metas de alturas adequadas. Mas como que você vai fazer isso? Você vai depender do observador no campo para medir? Então tem aquele viés do observador para tomar a decisão. Ou vai depender do técnico que está indo na sua fazenda a cada 30 dias para estar fazendo essa recomendação? Às vezes você perde muito tempo e não tem um resultado adequado. Então a falta de protocolo e a falta de tecnologia aplicada no campo muitas vezes leva a um resultado ruim e às vezes tem muitos dizem que não tem um resultado muito bom, que não compensa justamente pela falta de ferramentas e controle do processo. Então, o ponto principal é colher bem essa forragem produzida e, com isso, utilizar de ferramentas e protocolo para garantir essa eficiência colheita e, com isso, um resultado mais seguro no processo, um resultado positivo mais seguro para manejar as pastagens. Eu estava conversando esses dias atrás, né, com uma pessoa, e eu não lembro exatamente quem era, na verdade, mas eu lembro que eu estava falando assim, se você for para um sistema intensivo e pega um sistema mais extensivo ou comum, né, é como se o carro no sistema comum estivesse andando a 60 por hora, né, e no sistema intensivo é um carro de Fórmula 1 andando a 300 por hora, né. Então, qualquer coisinha, qualquer pedrinha ali no meio do caminho pode fazer aquele carro sair dos trilhos e tudo mais, né? E é um pouco disso, né? Quer dizer, qualquer coisinha que você faz influencia diretamente no sistema, né? Essa analogia é dessa forma mesmo, vale muito, porque quanto maior a lotação, maior o nível de adubação e, consequentemente, maior o nível de investimento, né? Mais grana está ali dentro, maior é o risco. Então, um ajuste errado no mês dá um impacto enorme no processo. E quanto maior a adubação, maior a lotação e, consequentemente, maior é a perda também se o manejo for errado, feito de maneira inadequada. Claro. E você, Leandrão, o que você já ouviu de reclamação aí da turma, cara? A analogia do carro é bom. A analogia é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, também é um carro que tem muito mais ferramenta para você conseguir, né, mais conforto e mais segurança no seu trajeto, né? Então, mas depende do motorista, né? É o que o Guilherme colocou agora. Se tiver alguém que dê conta de contornar, é um sistema que tem muita ferramenta para entregar uma rentabilidade melhor para o sistema. E no final, a gente está falando disso aí, né? Sustentabilidade econômica associada à social, porque se intensificar dá para trazer mais gente, e ambiental dá para produzir mais uma área menor, né? Então está tudo ligado. Agora, em relação ao problema, tem além dos problemas, vamos dizer, técnicos, né, puramente técnicos, que o Guilherme deu um direcionamento inicial aí, são os problemas pensando no sistema de produção, na fazenda como um todo, né? São sistemas que exigem ajuste de lotação para atender os requisitos que o Guilherme colocou, e ajuste de lotação eu estou falando em colocar e retirar um número grande de animais da área. Uhum. E agora, esse animal ele não vai ser abatido ali, né? E se abater não tem jeito de ressuscitar quando tiver quantidade de pasto sobrando, né? Então eu preciso de uma área, né? Uma alternativa que foi muito utilizada é a área pulmão, né? Então era uma área que existia em função da área intensificada e sempre que necessário fazer regulação via
área pulmão. O problema é que essa área ela nunca era manejada, vamos dizer, da forma adequada, porque ela existia em detrimento da área que eu colocava maior quantidade de dinheiro, que era a área intensificada. Então, ainda que a gente atendesse todos esses pré-requisitos, eu teria uma área, vamos dizer, subutilizada dentro da propriedade, né? Quando eu trabalho com animal inteiro, mexer em lote é um problema muito grande. Eu tiro fração do animal do lote, eu já mexo naquele lote, já não é o mesmo. Então, eu tenho todo um reajuste, né, de disputa e de readequação daquele lote, onde quem vai ser dominante, onde quem vai ser o dominado, né? Então, eu tenho, no final das contas, um prejuízo em desempenho. Desse gado que vai para o pulmão, que ela já não é tão bem manejada, então esse gado, geralmente, ele desempenha menos, e o lote agora mudou. Então, vai ter disputa e eu vou estar mexendo em comportamento animal e, consequentemente, em desempenho. E se eu for tirar esse animal para coxo, as quantidades são muito grandes também. Então, eu tenho que tirar, eu já tenho que ter um estoque, eu tenho que ter estrutura de coxo, eu tenho que ter área para receber esse animal. Então, são dificuldades que eu acho que lá, no fim do dia, o produtor, quando vê uma fazenda intensificada, né, o olho brilha. Eu não conhecia isso, que maravilha, que explosão de produção de pasto, eu quero isso aqui. E na hora que ele dá de cara com essa realidade, bicho, onde que eu vou ter que colocar esse animal? Vai o técnico lá, tem que fazer ajuste, tem que tirar, cara, 200 animais da sua área aí. Meu Deus, onde que eu vou pôr esses boi? Aí, daí, um mês, começou a chover pra caramba, seus piquetes estão todos adubados, e aí vem tudo de uma vez só. Cara, você tem que voltar 150 animais nessa área, nesse módulo seu aí. Onde que eu vou tirar esse boi? Onde que tá? Já foi pro coxo, vou tirar o boi do confinamento, joguei no pasto de novo. Então, são essas dificuldades do dia a dia aí, que eu acho que se não forem, né, muito bem conduzidas, e aí, mais uma vez, né, a gente tem ferramentas, essa nossa proposta, para tentar esse carro aí de Fórmula 1, né, na verdade, ter várias ferramentas, mas isso, mais uma vez, né, sempre precisa de gente, e gente treinada. Sem dúvida, né? sem dúvida. Agora, para contornar isso aí, a gente tenta juntar a área do Alan aí, né, a tecnologia, para ajudar, já que é difícil arrumar gente boa e pior ainda, né? Muita gente boa, né? Em quantidade e qualidade é difícil, né? Demanda é alta. Porque é um desafio muito grande, né? A gente sabe, por tudo que a gente tem conversado e para onde a sociedade tem ido, que a gente vai precisar aumentar mesmo, de fato, a produtividade. Isso tem que vir com rentabilidade para o produtor, né? E, pô, a gente comentou isso várias vezes, né? Nos episódios que a gente gravou aqui. Pô, falta mão de obra para manejar pasto, falta mão de obra para tudo, né? E aí entra um pouco desse componente da tecnologia que eu queria trazer. Eu falei com os nerdzinhos do agro, viu, Alan? Agora eu vou falar com os nerdzinhos da tech, tá bom? E aí, cara, eu queria trazer para você uma pergunta, assim, que eu acho que é interessante do ponto de vista, porque a gente fala muito de drone, né? No passado não muito distante, o drone apareceu e ele ia resolver os problemas tudo da humanidade, né? Ah, é só você pôr um drone lá que vai acabar. Você vai matar mosquito da dengue, você vai matar planta, você vai matar, vai fazer tudo. Só que quando a gente trazia isso para pastagem, né, não tinha muita coisa conclusiva, assim. Até nos inícios dos estudos lá, a gente foi mapeando e vendo isso, né? Queria saber primeiro, Alan, por que vocês escolheram os drones, né, ao invés de outras soluções, ou se tem outras soluções também no meio? Como é que foi isso aí, cara? Antes, só complementando os meninos, achei fantástico o lado deles. E você percebeu a quantidade de oportunidade que tem, né, nessa área de pastagem, né? Eles explicam de uma maneira simples, mas é extremamente complexo. Aí são 400, 500 variáveis aí para decidir se o boi vai comer ou não. Bem isso. E o mais interessante é que a decisão é no olho, né? O cara tá lá no pasto, sem perceber, ele analisou 500 variáveis para tomar a decisão, né? Exato, ele olhou assim, acho que o boi pode vir para cá. E no final dá tudo certo pela experiência deles, né? E eu acho que o nosso objetivo é pegar o que está no conhecimento desses rapazes e trazer para uma inteligência artificial, para automatizar isso, né? Para tentar abordar essa dificuldade da escassez de mão de obra. Mas falando do drone, né? O interessante do drone é que ele é um sensor para criar imagem, que ele consegue tirar a imagem numa certa resolução. A gente consegue ver muitos detalhes. Quando a gente vai para outros níveis, que nem a gente tentou com satélite, com NDVI, com vários índices. Só qual que era o problema? Era o tamanho do pixel. A gente olhar lá e falar, imagina, hoje o técnico de campo ele vai lá no pasto, pelo feeling dele, reconhece lá onde é que é mais homogêneo, tira lá 10, 15 amostras e diz qual que é a altura do pasto. Fala, a altura média aqui é X. E a gente precisa de uma tecnologia para ter esse mesmo feeling e medir essa altura.
De satélite, a gente não tem uma resolução suficiente para identificar uma imagem que é um capim de, sei lá, se é um capim de 35 centímetros ou de 40 centímetros. Agora, se fosse, não, eu quero identificar um capim de 15 metros e não, como a gente caiu os tamanhos são muito menores, eu não consigo usar uma imagem de satélite, a gente nem DVI, nada disso. Tudo é muita suposição, tá? Mas não é que não seja usado, ele é usado, mas ele complementa a parte de inteligência. Por exemplo, com o NDVI, a gente olha aonde que eu vou selecionar as melhores imagens para o drone voar. Porque o drone voou, mas eu também tenho uma imagem de satélite. E aí eu faço uma sobreposição dos mapas, né? E falo, opa, peraí, essa área aqui, o índice de NDVI dela está mais homogêneo. Então, eu acredito que o que eu conseguir encontrar com drone nessa área vai representar ela de uma maneira mais eficaz, certo? Então, a gente foi para o drone principalmente pela resolução. Eu consigo enxergar ali a nível de 30, 40 centímetros, né? Uma moita, né? Uma toceira, não sei qual o nome correto aí, mas um pouco de capim ali. É isso aí, então, mesmo, é isso. O drone muda para isso. E a facilidade de operar drone hoje, né? O drone, você quer o tempo tá bom. Você vai lá, tira uma imagem e acabou. Satélite. Tinha nuvem. Pô, ferrou. Você perdeu aquela coleta daquela semana. Só dali alguns dias quando o satélite passar de novo. E lembrando que essa época do manejo é uma época que chove bastante, né? Então faz todo sentido isso também, né? Exato. Isso mesmo. Exatamente, porque num protocolo para tomada de decisão semanalmente, que é o que a gente tem feito, às vezes tem semanas que você não tem dados por conta de tempo fechado, né? E se passar do momento de tomar a decisão correta, prejuízo, pode vir a ter prejuízo. Ô Paulo, e essa complexidade não é só o drone, né? Eles estão pegando lá o nível, quanto que choveu, qual que foi o período de grau dia ali, quanto que foi a iluminação do período, qual que é a espécie da cultivar do capim que eles estão plantando. Então, assim, são N variáveis que no final vai ter que se formar uma inteligência artificial que vai dizer, essa altura é X. E a partir dessa altura, o Guilherme vai usar todos os modelos dele para dizer, põe gado, tira boi, põe boi, come boi, acelera de 100 a 200 km por hora, e é isso. No final, o boi vai estar dirigindo o carro de Fórmula 1. Legal. E existem outros dispositivos que estão junto ou hoje só o drone resolve? Não, existe. Por exemplo, tem que ter estação meteorológica, certo? Para pegar uma resolução menor ali daquele clima. Tem sensores imageadores de câmera para pegar outros tipos de dados, né? Tem os dados que a gente pega de satélite. Então, são vários dados para compor isso, né? Então, não é só o drone. Entendi. Ele vai compondo com várias informações e aí você, com seus habilidades computadorísticas, vai lá e gera o negócio e dá a decisão. É isso, né? Isso aí, quase uma bola de cristal. A gente olha lá e fala, acho que vai. Mas é isso mesmo. A gente roda vários modelos, né? E decide qual que é o modelo baseado nesse conjunto de variáveis. Você explicou um pouco as ferramentas, né? Quais são o que existe, né, dentro desse arcabouço aí tecnológico, né, cara? E fala pra gente como que funciona, né? Assim, no dia a dia. Como funciona a ferramenta, como que faz as coletas e tal. E quais são, de fato, né, no fim do dia, as decisões que a ferramenta, o Connect Pasto, no caso, ele ajuda o produtor a tomar ali. Porque falou, né, você comentou que era uma vez por semana que voava e tal. Quais são as decisões que ele ajuda o produtor a tomar, cara? Bom, Paulo, Guilherme. Vai lá, Guilherme. O Connect Pasto é uma ferramenta de manejo que visa a gente ter a melhor utilização das pastagens. Então, o Connect Pasto, ele tem como premissa a medida de altura para a tomada de decisão, ou seja, as metas de manejo são direcionadas pela altura, que é uma variável já consolidada na literatura, e com base no comportamento das alturas dos pastos, ele sugere ajustes de lotação ou ajustes de suplementação. O que ele visa através das recomendações, é manter o equilíbrio da produção de forragem com a demanda, que é o grande gargalo para você manter as metas de manejo dentro das faixas ideais. Eu costumo brincar que ele responde a pergunta de 1 milhão, né? Quantas cabeças cabem nesse pasto? Né? E aí, através de modelos e equações que estão dentro do Connect Pasto, ele ajusta o equilíbrio de oferta e demanda através do número de animais que pode ser alterado no sistema ou através de suplementação. Então, no Connect Pasto, ele tem um protocolo de voo semanal. Então, uma vez por semana, ele sobrevoa todos os piquetes de um determinado módulo
na fazenda tiver vários módulos, ele sobrevoa todos os módulos da fazenda, e com base no comportamento das alturas em relação à meta ideal de manejo, ele sugere as recomendações de aumentar ou diminuir suplementação e lotação. Então, ele utiliza, né, de sistema web e de aplicativos para poder inserir as informações diárias. Então, todas as informações são inseridas pelo manejador com um aplicativo de muito fácil uso. E quando ele sobrevoa os módulos, ele, através das alturas em relação à semana anterior e em relação à meta, ele sugere ajustes para que as alturas estejam sempre dentro das faixas ideais de manejo. E são 3 modelos, né, e equações que foram desenvolvidas no Connect Pasto, que estão dentro do Connect Pasto, né? Uma delas é que o Alan já comentou, é que a transformação da imagem coletada pelo drone em altura de pasto, que é o nosso guia de manejo. O outro modelo, que é o modelo de altura, onde, com base no déficit ou no excesso de forragem, ele sugere um ajuste de lotação condizente com o potencial daquele pasto. E o outro modelo que foi desenvolvido seria o modelo com uso de suplementação. Então, dependendo da categoria animal, do peso animal que eu tenho ali, e dependendo das características bromatológicas, nutricionais do pasto e do suplemento, ele sugere um nível de suplementação para estar corrigindo a falta ou o excesso de pasto naqueles módulos. Legal. Então, um exemplozinho básico, né? Vamos supor que está lá no meião, lá, janeiro, fevereiro, né? Aí deu aquele baita veranico. E eu não tenho estrutura de coxo lá dentro. Falou que vai ter problema, e o que eu tenho que fazer? Qual que é o negócio que ele vai dar ali? Qual que é o resultado? Vai ser tirar animais? Exato. Então, uma vez por semana, ele tem essa oportunidade de fazer interferência no sistema de produção dele, através do voo semanal. Isso a gente já viu que é uma frequência que é possível trabalhar com altas rotações e com nível confortável e dá tempo de tomar as decisões. Então, ele vai sobrevoar os módulos e se o sistema detectar que as alturas estão baixas, abaixo da meta, o tratador já vai sair com a recomendação de quantos quilos por animal dia ele tem que fornecer naquele módulo. Então, é uma informação direta, não é uma informação tantos por cento a mais ou a menos, a informação ela é precisa, porque as equações ela dão um valor absoluto de quanto que ele tem que suplementar. Então, assim, ele sai com o valor, a ficha de trato, o valor vai na ficha de trato do tratador e ele vai suplementar aquela semana com aquela quantidade que foi recomendada pelo sistema, com base nas equações. Fica igual uma ficha de confinamento, basicamente. A gente sempre faço essa analogia e vale muito, Paulo, porque confinamento é possível se tocar grandes operações, né, com relativamente um bom controle e sucesso na condução. E com o protocolo do Connect Pasto, a ideia é semelhante. A leitura de coxo são as medidas de altura no pasto. E com base nas notas, que são as alturas semanais e as alturas que são medidas, ele vai sugerir esse ajuste de lotação no período adequado para se fazer a interferência no sistema. Legal. E eu sei que essa é um pouco da área do Leandro aí, né, que trabalhava com suplementação de animal em pasto, né, e é interessantíssimo isso, né, Leandro, porque assim, no fim das contas, se o aplicativo lá, enfim, o negócio a ferramenta já te dá a quantidade que você tem que colocar, você não tem que ficar mexendo em lote, né, cara, que isso é um problema danado, né, velho? Mexer em lote tem aquelas dores, né, que a gente comentou lá anteriormente, e não é uma operação tão simples e rápida de fazer, né? Se o cara seguir o protocolo certinho, ele deve levar esse gado no curral e tirar o tanto de lotação correspondente àquilo que o sistema está sugerindo. Ele tem que levar, ele tem que passar o lote, que geralmente não é pequeno, pesar o gado todo e aí fazer a separação correta do equivalente ao A por hectare ali. Então, tem uma operação que é muito mais complexa do que pegar aquele tanto de quilos, né? Que hoje, lá no final, até vai por lote já, né? Pega quantidade de animal, mas já fala, bom, naquele lote você tem que dar tantos quilos lá, ou tantas toneladas. É muito mais fácil, né? O cara mexer na ficha de trato do que movimentar 400, 500 animais, pesar um por um e fazer a parte ainda desse gado. Então, a operação ela é muito mais simples. Só que para pular, né, nesse terceiro passo que o Guilherme comentou aí, de pasto para suplementação, envolve uma complexidade que é justamente assim que ser feito, né, associativo aí, ou interativo entre pasto e suplemento. Isso aí, se falasse nas rodas aí da turma da suplementação a pasto, suplementar para ter efeito substitutivo, quem falasse isso na roda tomava um pocão, no mínimo, né? Não ia ser convidado mais
a conversar com isso aí. Corre risco de perder uns amigos aí da área, mexendo com isso. Mas é que o investimento é muito alto, né? Então, o sistema intensivo de pastejo, o risco do capital é muito alto. E esse dinheiro, ele está via manejo de pasto, via fertilização, por exemplo, principalmente, né? Então, é cara a operação. Então, quando o suplemento entra, na verdade, ela mitiga o risco do capital empatado. Então, vamos dizer, no carro lá a 200 por hora, a suplementação era meio airbag nesse sistema que nós estamos falando aí. Isso tem influência do peso do animal, né, da idade, do peso à maturidade do animal, porque isso influencia consumo, né? Então, eu preciso de estar considerando isso aí, composição do pasto, composição do suplemento, que categoria animal que está consumindo. Aí a gente, nesse momento, está querendo, de fato, explorar efeito substitutivo. A gente está falando para o cara suplementar quando não tem pasto, né? Então, desde que eu mantenha a minha meta de ganho, que é colocada lá no início, isso está envolvido o planejamento da fazenda, né? Na hora que o pós-venda vai lá, ele define o planejamento da fazenda, ele tem uma meta de ganho naquele sistema intensivo. E com suplementação não é um grande desafio colocar o que o pasto sozinho consegue colocar. Então, a gente preconiza esse efeito substitutivo para, de fato, o pasto se restabelecer, desde que eu mantenha a minha meta de ganho no sistema. O animal não pode desempenhar menos. E a vantagem grande, né, de não ter que separar esse gado lá para a área pulmão, além de não ter que mexer em lote, é ter maior facilidade em manter aquele padrão. Não acontece de ter que colocar no pasto que não é tão bem manejado, que geralmente é a condição da área pulmão, e comprometer o desempenho dos animais. Quando eu coloco suplemento, eu tenho uma segurança muito maior do que aquela meta estabelecida no planejamento vai ser atendida. Então, é uma ferramenta que ajuda muito no manejo e que garante desempenho, vamos dizer assim, né? Então, no final, o Connect Pasto quer entregar um negócio muito simples, né? Por trás tem um arcabouço extremamente complexo, mas para o dia a dia do campo, o cara tem que ter uma informação direta e simples e fácil de ser usada, né? Tantos quilos para o seu lote lá. Fornece isso que a gente, até semana que vem, já ameniza esse déficit de pasto, né? Ou se está sobrando, coloca um pouco mais de animal. Isso aí pode acontecer também. Legal. E, Alan, foi complexo, hein, cara? Transformar todo esse conhecimento aí nessa parte tecnológica, né, cara? É um baita de um desafio, né? Sabe o que eu acho muito interessante? É a digitalização, né? Porque se você pensar, o agricultor ou o pecuarista, ele fazia as informações, ele anota, mas tudo lá na caderneta e tal, e chega no momento ele se perde. Hoje, com essa plataforma do Connect Pasto, praticamente todos os dados estão ali. Estou numa base de dados estruturada. Isso, para os nerds lá da computação, vai gerar os modelos depois, cara, é uma bênção, assim, porque o cara vai conseguir ter histórico de anos e anos e anos de quanto suplemento foi dado, quando que foi feito, quanto que choveu naquele dia, qual que estava a altura do pasto. Ou seja, a gente começa a ter um nível tão grande de informação que vai dar para desenvolver tanta tecnologia legal para a pecuária que eu não consigo nem imaginar daqui 5, 10 anos, quando a gente começar a olhar essa base de dados e começar a automatizar tudo. Sim. Ou, de repente, encontrar os valores. A gente descobre, mas se tiver maior suplemento, essa carne... Pô, daqui a pouco a gente traz quando foi comercializada a carne, qual que é o nível de qualidade da carne. Isso aqui está marmoreado, está uma carne boa. Né? Então, comece a imaginar esse primeiro passo, que é trazer uma plataforma para o pecuarista adotar, digitalizar essa informação. Como que vai ser o ganho tecnológico no futuro de produtividade? É fantástico isso. Sim, sem dúvida. E o interessante que você comentou aí, que você vai começar a ter o histórico disso, né? E depois vai ter o resultado disso. Porque eu lembro, você é da agricultura de precisão, a gente fez uma pesquisa aqui em Mato Grosso sobre agricultura de precisão alguns anos atrás, né? E era muito interessante, porque a grande maioria já utilizava mapa de fertilidade, por exemplo, né? Do solo. Mas 80% dos produtores que trabalhavam com agricultura de precisão, eles não utilizavam mapa de colheita. Quer dizer, o resultado do negócio, eles não mediam. E eu acho que o interessante nesse processo todo é que você vai ter gravado ali tudo o que foi feito e os resultados, obviamente, até porque você vai ter que entender o que funcionou, o que não funcionou e vai melhorando isso ao longo do tempo, né? Exato. É interessante, quando você pega na agricultura de precisão, né, a gente aprendeu aquele conceito, tem que transformar a área homogênea. E depois não, aí veio um cara e falou, não, imagina, você tem que colocar mais adubo onde está produzindo mais. Aí ele inventou a história do mapa de lucratividade. E eu estou vendo que para os pastos vai chegar na mesma coisa. O cara vai ter aquele pasto meia boca, ele que faz armazém lá. E onde ele tem o pasto melhor, ele fortalece, aduba, tira um boi melhor de lá. Sim. Então, eu acho que é muito interessante. E a gente vê que com a adoção da plataforma,
Hoje ainda não tem os dados financeiros, lá, os dados de custo, mas daqui a pouco vai ter, certo? Ó, já estou prometendo funcionalidade aí pro Leandro. Vocês me corrigem. Olha lá, ela tá anotando aqui tudo. Esse povo da tecnologia é tudo assim, viu, Leandro, Guilherme? Os caras prometem, depois tem que cobrar, hein, mano. Tem que cumprir. Aí você imagina o cara saber qual que foi o lucro dele baseado no relação suplemento e pasto, né? Sim. Isso é fantástico, tem um potencial enorme para a pecuária brasileira. Sim. E o gap é muito grande, né? O cara que produz... Eu sempre falo esse negócio porque para mim é muito impactante, sabe? A gente sabe que sistemas de produção como o da Fazendinha lá, chega a quantas arrobas por hectare, Leandro? Os módulos intensivos, quase 90, 87, tá, Paulo? O número que nós vamos fechar essa última safra, 87 arrobas. A média brasileira é 5, quer dizer, tem alguém produzindo negativo, cara. Não é possível. Acho que entende? A média, né? Alguém tá produzindo negativo. Ponto, a média é 5. Vai direto com o que o Leandro comentou, né? Questão de área de pulmão. Porque quando você vai ver o sistema de produção como um todo, tem que ver a conta do sistema, né? Integrando as ferramentas aí, com áreas que estão suplementando, que não está, que está adubando. E quando o produtor utiliza de área de pulmão, ele é uma área subutilizada na fazenda. Nós estamos numa região aqui, por exemplo, de muito agricultor, tem clientes nossos aqui, que se a área dele não for produtiva, vai virar lavoura. Sim. Então, eles já estão pressionando, porque a agricultura já está tecnificada em muitas fazendas, e se a pecuária não acompanhar, fica para trás, né? E aí fica para trás a ponto de perder a área dentro do sistema de produção. Então, a gente tem que intensificar, usar de suplementação, de ferramentas para poder melhorar as produtividades aí, do sistema como um todo, né? Só um gancho, né? A gente falando de tecnologia, e a gente está focando muito no sistema de produção, né? Mas pensando para o lado de quem atende a fazenda, o cara, lógico, ele está sempre comprometido com o resultado da operação, porque senão ele também sai, né, do sistema se o resultado não for bom. Mas, assim, a segurança, né, do técnico em usar a ferramenta muda, né? Então, ao invés do cara ir lá uma vez por mês, dar uma volta a cavalo e é lógico, né, com toda a experiência dele, mas uma frequência muito aquém do que um sistema muito intensivo demanda, né? Então, ele tendo essa tecnologia que é facilmente praticado por alguém da fazenda, né? Voar drone, o Alan comentou, é um negócio simples, né? O mapa já pode ficar pronto, o mapa da área, o cara só tem o trabalho de levantar e pegar o drone depois, né? Não tem nada de muito complexo fazer isso aí. O cara tem todas as informações, e se ele for muito preciosista, ele pode até abrir o mapa lá para conferir as fotos, né? Se ele for o cara que tem que ver para crer, né? Ele ainda consegue fazer isso no sistema. Então, para o consultor, é uma ferramenta que adianta e otimiza a vida. Pode atender mais fazenda ou atender muito melhor a que eles já atendem. Ótimo ponto isso aí, né? Porque a gente percebe que, para o consultor, existe uma limitação de fazendas que ele consegue atender justamente por conta dele não conseguir ir visitar a fazenda, né? Muitas fazendas todos os meses, né, cara? Então, isso aí ajuda sobremaneira o cara a aumentar a quantidade de clientes, né? E fazer um ótimo atendimento e gerar o resultado que o produtor, no fim das contas, está confiando a ele, né? Porque eu acho que esse é um ponto extremamente relevante nessa relação entre consultor e produtor, né, cara? Sim, e com os dados no dia a dia, né? Sim. Então, o cara, semanalmente, ou diariamente, se estiver suplementando, ele tem que colocar os dados, né? Aquele negócio, já anotei na caderneta, mas estava no cavalo, tomei uma chuva, cara, olhou a caderneta lá. Se o cara não tivesse dado certinho no sistema, o sistema não vai rodar também. Então, acaba obrigando, inclusive, a informação, né, ser, vamos dizer, guardada, armazenada aí de forma mais segura. E além da segurança, né, para tomada de decisão dentro das metas que o consultor coloca, ele tem esse acompanhamento, né, que o Alan mencionou, é feito de forma remota. Então, o que hoje o consultor vai na fazenda, tem vezes que ele fica um período para coletar as informações, para tabular, para analisar. Hoje ele já consegue acessar as informações no mesmo dia, né? Quando chega com acesso à internet, as informações já vão para a nuvem e os consultores podem acessar, então ele já vai para a fazenda com os dados na mão. Ganha muito mais tempo, né, para poder olhar os dados e poder tomar as decisões. Isso aí ajuda demais. Legal, sem dúvida, viu, cara? E, pessoal, eu sei que a solução ela foi bastante testada e está sendo utilizada em alguns clientes-chave aí da Nutripura, né? Mas eu queria saber o que vocês podem trazer para a gente de informação da utilização em campo dessa ferramenta, qual que é a previsão de expansão dela para outros produtores, como é que está
essa questão do funcionamento dela no campo mesmo e como ela vai chegar para outros produtores daqui para frente. Quem quiser começar. Bom, Paulo, então, o Connect Pasto ele foi lançado há mais de 3 anos e meio, né, que ele foi lançado, começou os estudos, o Connect Pasto, mais de 3 anos e meio, e no último ano, na última safra, né, de 2021 para 2022, ele rodou em 4 fazendas comerciais. Foram mais de 1.100 hectares, mais de 24 módulos, quase 6.000 animais passaram pela validação do Connect Pasto. E nós temos vários casos de sucesso, inclusive numa fazenda aqui de Itiquira, na fazenda Santa Maria, da Agropecuária Cútulo, onde nós conseguimos intensificar os módulos, passando com lotação de 9 cabeças por hectare e um ganho médio diário de 1,40 kg por animal dia. Então, isso deu uma produtividade, a safra aí de 50 e poucas arrobas por hectare, que é um valor assim, bem alto aí em termos de intensificação. Para modelo de negócio, o Connect Pasto ele é obtido via consultores regionais, né? Então, quem tiver interesse na aquisição do Connect Pasto, ele tem que entrar pelo site do connectpasto.com, entrar em contato através do Connect Pasto, identificar um representante, um consultor regional, e a partir daí ver como que vai encaixar o Connect Pasto dentro do sistema de produção da fazenda através do consultor regional. A gente entende também que o Connect Pasto ele não vai substituir o consultor dentro da fazenda. É uma ferramenta, como nós falamos aqui, que vai ajudar nas tomadas de decisões da fazenda, juntamente com um apoio técnico aí no sistema. Então, no fim das contas, o principal canal aí de distribuição é o consultor, né? Ele que vai ser o vetor aí para levar essa tecnologia para os produtores, né? Exato. E um ponto importante, Paulo, é que assim, juntamente com os consultores regionais, tem toda a equipe do Connect Pasto para poder colocar em prática e fazer que o sistema rode da melhor maneira possível dentro da fazenda. Então, se por se tratar de uma tecnologia, a equipe do Connect Pasto vai auxiliar toda na implantação do sistema na fazenda, fazer o cadastro dos módulos, definir os planos de voo, vai treinar a equipe da fazenda a estar voando, a estar colocando as informações no aplicativo, vendo as informações na web. Então, não tem restrição quanto ao nível de instrução, por exemplo, de quem está operando a tecnologia. Isso é um ponto importante, né? Porque nem todos os usuários têm familiaridade com a tecnologia, mas o Connect Pasto tem uma rede de profissionais que vai fazer esse treinamento na fazenda. E além, claro, de todo o suporte técnico diário, então caso a tecnologia dê algum problema de atualização, alguma coisa assim, diariamente tem equipe de tecnologia que vai estar dando suporte para a equipe da fazenda para fazer com que a tecnologia seja bem utilizada. E, além disso, a equipe técnica, né, também de profissionais, tanto da área de tecnologia, como o Alan e toda a equipe do SIAG, e também a equipe de produção animal. São profissionais com pós-graduações em nível de porra-de-cultura e pastagens, e também parte de suplementação. Então é bem robusto, né? Quando começou todo esse projeto, que eu fiquei sabendo e tudo mais, né, cara, eu vejo, assim, um potencial enorme, né? Porque, assim, alguns anos atrás, falar sobre isso seria inimaginável, né? A gente nem imaginaria que poderia se fazer um manejo de pasto através de drones e tal. Muita gente era e ainda é cética em relação a isso, né, cara? Mas pelos elementos que vocês trouxeram aí, os dados que já foram coletados, né, e tudo mais, eu acredito que tem um potencial gigantesco aí para melhorar a pecuária nossa aqui, dos trópicos de uma maneira geral, né, cara? Então, muito bacana o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, viu? Parabéns, muito legal. É bom, né? E a ideia, né, Paulo, é massificar, né? Assim, via consultores é um potencial muito grande para o consultor que usar, né? Pela otimização, vamos dizer, e pela segurança da mão de obra dele, e uma segurança para a fazenda também, né? Então, um ganha-ganha aí para a turma, né? E mexer com a turma da tecnologia é bom, né? Eles trazem várias possibilidades. Eu estou pensando já, na verdade, o cara não tem que nem rodar o gado.
Vocês já arrumaram um jeito da porteira abrir lá, sozinho. Para abrir a porteira, passar o gado. Tem que automatizar tudo lá. Com um drone para trocar o gado, não sei. Tem que ir lá rodar boi mais os piquetes. Mas é fantástico, né? Como isso vai dar escala para o consultor, né? Hoje, a única desvantagem que tem o Conover, tem uma desvantagem muito grande. O consultor não vai comer tanto churrasco igual ele deve comer hoje, né? Que ele vai em 3, 4 fazendas por semana, tem que dormir, agora ele vai receber os dados. Tô brincando, mas eu acho que é só vantagem mesmo, essa parte de organizar os dados, digitalizar a informação. Eu acho que isso muda de patamar o agricultor, né? O pecuarista, ele acaba mudando de nível, né? Sim. Perguntar como estão teus dados. Tá aqui na plataforma do Connect Pass. Tá fácil. Ele pode mudar de consultor sem os dados são dele, né? Então ele pode sempre tá tendo isso em mãos, né? Então acho que muda a estratégia, né? Ele pode ter esses consultores específicos. Isso, acho que tem tanta oportunidade de negócio aí e oportunidade de crescimento, Paulo e pessoal, que é infinito, né? Conforme a gente vai trazendo tecnologia, cada vez o pecuarista vai se tornando mais eficiente aí, né? E o boi vai tendo uma qualidade maior, uma qualidade melhor. Eu não quis falar nada até agora, não, mas se você que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast até agora, fica a dica, né, meu? Se você é consultor, trabalha com pecuária, atende produtores, é uma baita de uma oportunidade aí, como diz lá no nosso negócio aqui, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né, cara? Então, já entra em contato aí com a turma aí, vê como é que funciona, porque, né, quem chega primeiro tende a beber água limpa mesmo, cara. Pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês aqui de novo, né, no Canivete Cast. Primeira vez o do Alan aí, né, cara? Foi super bacana aí ter você aqui com a gente. Espero que quem esteve aqui até agora, se você é consultor, de novo, hashtag fica a dica aí, né? E espero que você tenha entendido mais sobre como manejar de forma inteligente a pastagem utilizando aí a tecnologia, né, especialmente imagens de drone e várias outras cocitas más aí que o Alan colocou aí pra gente, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu, moçada? Demais, Paulo. Agradeço aí a oportunidade de estar divulgando a ferramenta, o espaço aí que você deixou pra gente. Satisfação mais uma vez poder compartilhar a ideia aqui com vocês, né? E quem tiver interesse, o Guilherme já deixou o site aí do Connect Pass, e o contato tá livre aí pra gente poder trocar ideia também. Já tá começando os planejamentos, né, Guilhermão? Tá começando os planejamentos aí, né, cara? Tá na época, né, de fazer o planejamento e vai entrar nas águas já com a tecnologia na mão. Isso aí. Obrigado novamente aí, Paulo, pela oportunidade. Sempre um prazer fazer podcast junto. Obrigado também aos colegas aí, Alan e Leandro. E quem quiser mais informações, a gente está disponível através do site, né? www.connectpass.com. E maiores informações, só entrar em contato lá que a gente está à disposição. Isso aí. E aí, Alan? Debutou aqui no Canivete Cast, hein, meu? Agora eu vou virar cliente aqui. Fantástico. Só agradecendo, acho que o convite foi muito bacana, conversa muito boa, muito informativa e muito divertida, né? Acho que tem que ser divertido. E é isso. Quem precisar de alguma coisa aí, Connect Pass com K, né? É isso aí, vamos deixar tudo na descrição. Estamos juntos aí, todo mundo. Estamos juntos aí. Parabéns aí pelo trabalho. Show de bola. Muito bom. E você que ouviu esse podcast até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa que a gente teve aqui, então considere compartilhar esse episódio com uma pessoa que vai gostar de saber mais sobre essas novas tecnologias aí para manejo de pastagem, né? O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site da Nutripura também, o www.nutripura.com.br. Acesse o blog Canivete lá onde você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet, obviamente. E também entrar aí no connectpasto.com, lá você vai entender um pouquinho mais sobre como funciona esse negócio aí, pode ser uma baita de uma oportunidade de negócio pra você aí, tá certo? Moçada, obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês e se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Nem pasto, nem balão. Torcendo pra chover, pra não precisar de preocupar com pasto também. Aqui choveu, aí choveu? Muito bom. Deu um sereninho aqui, mas não vai ajudar tanto o pasto assim, não. Aqui choveu bastante, Se tivesse jeito, tinha que molhar o pasto ainda.